Queridos, nós estamos aí no ano da família, né? Este ano foi proposto para resgatar as famílias cristãs e todas aquelas famílias que querem ser resgatadas. Porque nos últimos tempos, a Igreja de Jesus Cristo, ela perdeu um pouco a sua identidade. E durante este período, Satanás tem feito proeza no meio da igreja e no meio das famílias cristãs. Porque Satanás não é bobo. E dia após dia, ele muda de estratégia. Mas para vocês terem noção do poder da igreja, do poder que a igreja tem nas mãos, Satanás lançou aí um projeto de uma marcha para adorá-lo. Aconteceu a marcha? Não. Por quê? Porque a igreja clamou ao Senhor. Você não tem noção do poder que há no seu clamor. Eu tenho certeza que muitos que aqui estão hoje oraram e diz para o Senhor: Deus, não permita que isso aconteça. Mas, amados irmãos, isso só foi um pouquinho para que você saiba o quanto você é importante para Deus. E nessa época aqui os discípulos estavam preocupados, e isso tem quase 2000 anos, já se passaram. Eles estavam preocupados com o fim do tempo, com a volta de Cristo. Hoje nós vemos falar muito disso, mas às vezes sem preocupação alguma. Às vezes não preocupamos com esse dia. Às vezes nós vivemos como se nunca fosse acontecer esse dia. Às vezes passa horas, passa anos, passa meses, e aí nós não vemos Jesus voltar, aí nós ficamos tranquilos. É tipo assim, quando você está esperando uma decisão, uma notícia, você fica ansioso, não fica? O coração acelera, a mão soa, você não dorme à noite, aí de repente chega a notícia para você, ou nem chega, e você tranquiliza. Ah não, não aconteceu, não vai acontecer, mas vai acontecer. Olha, amados, os discípulos estavam todos preocupados. Meu Deus, como vai ser esse dia? Quando é que vai acontecer? O que o Senhor nos fala a respeito disso? Ele falou: olha, porque haverão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Irmãos, a humanidade nunca foi enganada por falsos profetas como foram hoje, como são hoje. Hoje aparecem pessoas de vários lugares, e quanto mais mentem a respeito do céu, quanto mais sugam das pessoas, quanto mais inventam fórmulas miraculosas, o povo acredita, irmãos. Templos suntuosos, grandes, poderosos, e que só falam em riqueza, e que só falam em dinheiro, e que só falam em curas e milagres, e as pessoas acreditam e vão. Mas não falam da volta de Cristo, não falam do arrebatamento da igreja, não falam que Jesus está voltando. Nunca se houve uma explosão de tantas igrejas e tantos nomes bonitos em fachadas como na atual conjuntura. Esses dias eu estava vendo no Facebook, não sei se foi em Osasco, na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, a catedral, né, da igreja do homossexualismo. E eu acredito que todos os irmãos viram isso aí nas redes sociais. E as pessoas diziam entre si, os casais: não, nós estávamos excluídos da sociedade. Mas agora aqui, Deus recebe todos, Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo. Na realidade, Deus é tudo isso mesmo, irmão. Só que eles esquecem que Deus é justo e Ele é fogo consumidor. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, irmão. E tudo que está escrito aqui vai cumprir. As pessoas podem até tentarem fazer diferente, que não vai acontecer, mas vai. Está escrito e já está acontecendo. E diz mais a palavra do Senhor: e certamente ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra. Vinde vós, não assusteis, porque é necessário assim que aconteça, para que mas ainda não é o fim. Irmão, está tendo guerra? Tem muita guerra? A maior guerra nos dias atuais é dentro de casa. A maior guerra hoje é dentro da família. Satanás, ele arma uma estratégia. Muitas das vezes as famílias não vigiam.
e assina ali uma procuração para o diabo, e ele ciranda dentro das nossas casas. Irmãos, Jesus, Deus, toda a vida, Ele priorizou a família. O foco de Deus é família. Irmãos, se não tiver família, irmãos, não tem igreja. Se não tiver família, não tem novo céu, nova terra. Se não tiver família, irmão, não tem volta de Cristo. Se não tiver família, não tem arrebatamento da igreja. A igreja foi fundamentada na família. É assim, não é, pastor? Jesus, tanto é que Jesus, sendo filho de Deus, ele se fez homem e nasceu em uma família. Ele nasceu de uma mulher. E Satanás sabe disso e mudou toda a estratégia. A nossa família, irmãos, ela tem sido bombardeada de todas as formas. E sabe quem que é o culpado disso tudo? Vocês sabem? Tem alguém que pode responder? Quem é culpado do diabo entrar na sua casa e fazer o peteco? É você, é eu, somos nós. Quando nós não vigiamos, quando nós não cobrimos as nossas famílias com oração, com súplica, quando nós não intercedemos ao Senhor por nossas famílias, o diabo faz a festa. Quando nós aceitamos tudo que o inimigo impõe para as nossas famílias, ele faz a festa. É o modismo, é os filmes eróticos, é a internet maligna, é tudo que o diabo impõe e nós aceitamos. E aí o diabo sopra no nosso ouvido. Nós estamos vivendo na modernidade, mas nós não estamos vivendo em pecado. Não podemos concordar com o pecado, não podemos deixar que o pecado seja o norte das nossas vidas, porque essa palavrinha pecado é que vai nos levar para longe de Deus. E quando nós aceitamos o pecado, automaticamente nós aceitamos o pai do pecado, que é Satanás. Irmãos, e ele é uma doença que destrói, que destrona, que acaba com a família, chama pecado. Ele acaba com a família. Hoje é muito comum a traição entre casais. Muitas das vezes não é no mundo, não, é dentro da igreja. É muito comum alguém dizer que é isso, que é aquilo, mas que ele tem um esqueminha lá fora. É muito comum hoje as pessoas serem liberados entre eles para pecarem. Só que a minha Bíblia diz que no dia que Jesus voltar, ele vai dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então nós que servimos ao Senhor, nós que fomos chamados para representar o Senhor aqui, nós temos que ter muito cuidado como nós estamos conduzindo a nossa casa, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Nós somos exemplo. Nós somos exemplo. Às vezes você não observa, mas os seus filhos estão te lendo. Às vezes você não observa, mas a tua família está lendo você. Eu vejo muito o irmão Nilson aqui pedindo para os irmãos da Bíblia para os seus filhos. Vem para a escola dominical. Cadê os jovens que não vêm na escola dominical? Ei! Mas se o pai não lê Bíblia para o filho ver, se desde pequeno o pai não ora com o filho, o pai não jejuma com o filho, não sentam junto para falar de Jesus, ele não levanta cedo para trazer o menino para a escola, quando ele crescer, irmão, jamais ele vai vir na escola, ele não aprendeu isso. Jamais ele vai estar na escola bíblica e você vai ver ele lendo Bíblia, porque a moda hoje não é mais dar Bíblia para o filho, mas é dar tablet e dar iPhone e celulares. Não é pecado isso não, mas para trazer para a igreja, ele tem que trazer a palavra de Deus. Porque de repente o jovem não tem costume de carregar a palavra de Deus, de repente ele fala: não mãe, está aqui no celular a Bíblia, e ele não traz porque tem vergonha dos colegas. Porque você não passou para ele que isso aqui está acima dos colegas, que isso aqui está acima da sociedade, que isso aqui é a boca de Deus e que esse é o manual que vai nos levar para o céu. Então às vezes é cafonice para o jovem vir à escola, carregar a Bíblia, falar de Jesus, da paz do Senhor, pregar no serviço, na escola, na faculdade. Sabe por quê? Porque ele não vê isso em você, ele não aprendeu isso com você.
Às vezes na igreja ele ouve falar, mas não tem um costume na sua casa. Então isso não vai acontecer com ele, porque ele não aprendeu assim. Por isso que a Bíblia diz, olha, ensina o menino no caminho que deve andar. Porque quando ele ficar velho, ele pode até se desviar, mas ele conhece o caminho. Ele conhece o caminho, amados. Então Jesus Cristo, irmão, ele prioriza a sua família. E a família de Jesus é aqueles que faz a sua. Não foi assim que ele falou? Senhor, seus irmãos, sua mãe, está aí fora. Estão todos aí fora te esperando, estão te chamando. Ele falou, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que me enviou. Então nós somos família de Jesus. Aí nós cantamos aquela música bonita aqui. A minha família será um lugar de milagre. Porque Jesus não vai querer sair de lá. Não tem lar que Jesus nem entra. Quanto mais morar lá. Porque as pessoas são muito ingratas com Deus. Às vezes nós corremos o tempo todo e não temos um tempo para Jesus. Não tiramos um tempo para bater um papinho com Ele. Não tiramos um tempo para conversar com Ele e para ouvir Ele falar conosco. E os dias estão, se findando. Irmãos, hoje eu vi a reportagem, 2 irmãos brigando, acho que vocês viram, quem viu o jornal agora à tarde, discutindo, pastor, começaram a brigar, de repente um morreu com o revólver e matou o outro. Simples assim. O outro pegou uma garotinha, deu 50 gotas de Tilenol, esperou ela morrer, enterrou no fundo do quintal. O outro pega uma criança de 2 anos, 1 ano, e começa a fazer atos libidinosos com essa vida. E de repente cai na rede social, o camarada vai para o presídio e eles esquartejam o cara como se fosse nada. E isso para nós é comum, amados. Nós olhamos esses vídeos e não sentimos nada. Está errado, irmãos. Nós somos de Deus. Nós temos que olhar para aquilo e perceber que Jesus Cristo está voltando. Nunca se matou tanto. Às vezes nos preocupamos muito com a guerra no Oriente Médio. Irmão, aqui mata muito mais do que no Oriente Médio. Aqui morre muito mais do que no Oriente Médio. Todos os dias morre 10, morre 20, morre 30 em Goiânia. E às vezes nós ficamos preocupados, às vezes só com o Oriente Médio. E a guerra está acontecendo no nosso quintal. Aqui em Goianira se mata muito. E muitas das vezes nós estamos dormindo, igreja. Muitas das vezes as famílias são destruídas todos os dias. E nós estamos parados, quietos. E eu vou falar para os irmãos um negócio importante nessa hora. A Bíblia diz que nos últimos tempos, Deus derramaria do seu mover sobre toda a carne. Eu tenho certeza que isso já aconteceu, pastor. Eu tenho certeza que o mover de Deus já veio. Só vai para o inferno quem quer ir. Só vai para o céu quem quer ir. Se você quer ser cheio de Deus, você vai ser cheio de Deus. Se você não quer ser cheio de Deus, você não vai ser cheio de Deus. O que é prioridade na sua vida hoje? É agradar os colegas? É vir num culto de vez em quando, ir para as boates, e beber, e dançar? Porque tem pessoas assim, ele quer viver no meio social, mas ele não quer abraçar Jesus. Você tem que escolher. Escolhe hoje a quem servais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que parar de hipocrisia, irmão. Não, vou na igreja de vez em quando, pastor Pedro vai me ver lá, tá bom. Irmão, quem está te vendo é Deus. Pastor Pedro não pagou o preço por você não. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo. E Ele vai pedir conta no dia do juízo. Irmãos, porque vai ser muito rápido. Eu disse aqui esses dias, a volta de Jesus vai ser algo assim, irmão Sebastião, muito rápido. No abrir e fechar de olho, acabou tudo, irmão. 30 anos na igreja, é tipo assim, você fica 30 anos numa firma, na hora de aposentar você é mandado embora. Já pensou que decepção, irmão? Na hora que você mais vai precisar daquele salário, do plano de saúde, aí você é mandado embora, cabeça branquinha, não tem mais força, mas por causa de um deslize seu, você é despedido do emprego. Assim vai ser a volta de Jesus, vencendo os 30 anos, na hora de ir para o céu, brincamos com Deus, e o arrebatamento acontece e perdemos a bênção. Hoje nós fazemos muito para nós. Hoje nós lutamos muito para ver as nossas famílias bem. E isso é presente de Deus, tem que lutar mesmo. Só que isso tem tomado o tempo de Deus nas nossas vidas. Isso tem deixado uma brecha muito grande para Satanás tomar conta. Porque ele sabe que a família é algo tremendo para Deus.
Nunca se atacou tanto a família como agora. A sua presidente, irmão, nunca vi uma mulher tão endemoniada daquele tanto contra a família. Ainda bem que Deus tem homens que nem crentes são, mas que estão sendo boca de Deus para defender as famílias no Congresso. Eles nem crentes são, mas sabem o valor da família. Eles nem conhecem Jesus, mas sabem o valor dos filhos, da esposa, e brigam, e lutam, e destroem quem for preciso na mídia para poder falar a verdade. E às vezes nós, que temos o poder de parar a marcha para Satanás, temos o poder de expulsar demônios, temos o poder de expulsar enfermidades, somos cheios de Deus, não estamos cientes do nosso valor como igreja de Deus nessa terra. Nós estamos quietos. Irmãos, você não é uma brasilinha fundida não, meu filho. Você não é uma carrocinha sendo puxada por um cavalinho pangaré, não. Você é uma Ferrari de Jeová, irmão. O seu motor, irmão, tem um barulho extraordinário quando você permite que Deus acelere você, quando você permite que Deus encha o teu tanque do Espírito. Irmão, você é potência diante de Deus. Então saia da mesmice, sai desse estacionamento seu e deixa Deus te dirigir e seja a boca de Deus nesta última hora. Deus não chamou nós para estar aqui terça, para estar aqui quinta, para estar aqui sexta, para estar domingo, e lá fora não mostrar nada para o povo não. Deus nos chamou para estar aqui esses dias, mas fazer um ribuliço lá fora, no nome de Jesus Cristo. Deus nos incumbiu de representar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É simples assim. Eu vos escolhi porque sois forte. E por quê? Já venceste o maligno, e o Espírito de Deus habita em vós. Foi só para os jovens? Não. Para todos que são de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós nos renovamos como a águia. A águia. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu estou tão de idade, eu não consigo, irmão. Você não tem noção quando que as pessoas param mais para ouvir uma pessoa de cabelo branquinho do que o novo. Parece que eles falam assim, não, eu vou dar um ouvido para ele, porque eu vou escutar ele um pouquinho, porque às vezes ele não tem ninguém para conversar. Irmão, lá no meu salão vai tanta pessoa de idade, e aí você começa a dar corda para eles, irmão Sebastião. Daqui um pouquinho eles até te atrapalham um pouco no serviço. Porque eles querem conversar, eles querem falar. Irmão, começa a contar a história de Jesus, irmão. Os irmãos aposentados, Deus te aposentou para fazer a obra. Irmão, você tem todo o tempo do mundo. Você, jovem, tem toda a força do mundo, tem todo o vigor do mundo, toda a saúde do mundo. Tudo está a seu favor para fazer a obra. Nós, obreiros, tudo conspira para fazermos a obra de Deus. Nós, irmãs, tudo conspira para fazermos a obra de Deus. É só querer. É só querer. Você tem um comércio, alguém chegou, está te devendo, quer pagar, aí não tem condição, vai lá falar para você, olha, me ajuda aí, dá mais um tempo aí lá no pregão, Zé Luiz, dá mais um tempo, eu comprei de você, mas não estou tendo condição de pagar. Não, mas Jesus, vou te dar mais uns dias, mas Jesus vai abrir as portas para você, Jesus é lindo, Ele vai te abençoar, você vai arrumar esse dinheiro, vai com Deus, Deus vai te abençoar, irmão, é uma oportunidade para você falar de Jesus. Rumores de guerra, terremoto, peste, fome. Irmão, não vai longe não. O povo está morrendo de fome dentro da Goianira, irmão. Filho matando pai. Você quer uma destruição de família maior do que essa? Mãe matando pai, matando filho. Dá a luz e joga o menino fora como se fosse um lixo. E é o que Deus tem de mais caro nessa terra, que Ele pagou o sangue dele pelas vidas que aqui vêm. E a Bíblia diz, olha, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Ei, permanecer até o fim será salvo. Pastor, mas quanto é o fim? O fim dos seus dias eu não sei quantos são. Os fins dos meus dias eu não sei quantos são, e não me interessa. O importante é ficar firme até o último dia que o Senhor falar, ei, só para cá, seu dia terminou hoje, sua missão terminou hoje, o seu fio da existência foi cortado agora. Porque às vezes fala da volta de Jesus, o camarada, não, tem 2000 anos que estou ouvindo isso, mas o seu dia, a volta de Jesus para você, pode ser daqui 2 minutos, e o que você tenha preparado para Ele? Como você tem tratado a sua família? Como você tem tratado os seus filhos, a sua esposa?
Como você tem sido dentro da sua casa? Que tipo de exemplo você está dando? Como você representa Deus dentro da sua casa? O pastor disse aqui que nós somos sacerdotes e somos profetas. A pastora disse da mesma forma para as irmãs, profetiza e sacerdotisa. Como nós temos feito na nossa casa? Ou queremos cuidar da casa do outro e esquecemos da nossa? Ei, filho, nós somos chamados para representar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos chamados, escolhidos e comprados pelo sangue precioso de Jesus. E Ele te chamou não para enfeitar branco de igreja. Quem enfeita a igreja, irmão, é quadro bonito. Quem enfeita a igreja é vaso de rosa. Nós estamos aqui como igreja, e quem nos enfeita é o Espírito Santo de Deus. E nós temos que fazer a diferença, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Sal e luz. E nós só vamos brilhar se nós não assinarmos nenhuma procuração para o inimigo de nossas almas. Nós só vamos brilhar se o Espírito de Deus habitar em nós. Pastor, eu sou tão falho, mas quem falou para você que eu também não sou? Pastor, eu sou pecador. Se eu não fosse, irmão, eu já tinha ido embora há muito tempo. Pastor, eu peco todo dia, irmão, eu peco toda hora. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É como o pregador disse aqui naquele dia. O problema nosso é que quando pecamos, corremos de Deus. E tinha que ser o contrário, irmão. Quando estamos doentes, não corremos para o médico. Quando estamos doentes espiritual, corre para Jesus, que é o médico dos médicos. Eu acho interessante a história de Sansão, porque Sansão, quando ele sentiu que perdeu Deus, brincou com o pecado, ele não correu de Deus, ele correu para Deus. Ele correu para Deus. Falsos profetas têm demais. Irmãos, aqui fala de que nós seríamos odiados por muitos. E às vezes, pastor Pedro, nós pensamos que esse camarada aqui nos odia do mundo. Hoje o mundo nos trata muito bem, pastor. Qualquer lugar que você vai, ó, o pastor está aí, o povo te recebe bem. Ó, a irmã fulana está aí, a missionária tem. Nossa, chama ela para orar na minha loja. Samear uma reza aqui dentro. Não é assim? Hoje quem nos persegue, quem fala mal de nós, é que come no prato. É que toma ceia junto. É que cultua com a mistério da oração. É que dá pinote, é no sapatinho. É esse que te mói. É esse que bate em você. Mas não se preocupe não, irmãos. O trigo e o joio são igualzinhos a planta, a folha. A diferença está nos frutos. Nos frutos. E essa vai ser a diferença do tocar da trombeta do Senhor. Essa vai ser a diferença do grande dia do Senhor. E está bem pertinho. Irmão, ninguém dá conta do mundo mais não, irmão. Presta atenção, não é a Dilma em Goiás, não é a Dilma no Brasil, não é a Dilma em São Paulo, é no país inteiro. É na Argentina, é nos Estados Unidos, é em todos os países do mundo. Está cumprindo a única e verdadeira palavra. E tudo está feito. Só está faltando Jesus mandar o anjo chamado Léo tocar o chofar para buscar a igreja. Está faltando muito pouco. Irmão, vamos aproveitar esse pouquinho que falta e vamos estreitar a amizade com Jeová. Faz um WhatsApp com ele, adiciona ele aí no WhatsApp da oração. Manda uma mensagem para ele toda hora. Adiciona ele na sua página do Face. Vai orar, irmão. Joelho no chão. Adiciona ele lá. Olha o Face dele aqui, ó. Está tudo aqui, irmão. Endereço, mãe, pai, aonde que ele mora, quantos anos que ele tem. Adicione ele aí na sua vida. Faz rotina dele, para que você vai ver como que vai mudar a tua história, como vai mudar a sua vida. Vamos largar de parabenizar, mensagem sai no Face, porque falou de um preto, falou de um branco, falou de um aleijado, e aí eu entro no meio e quero, irmão, para com isso. Nós não precisamos disso não. A nossa luta é contra o diabo, a nossa luta é contra as potestades, a nossa luta é contra tudo que vem contra a palavra de Deus. E a nossa luta é da seguinte forma: joelho no chão.